Bom dia a todos e todas. Bem-vindo ao Prêmio Golden Tombstone do IBEF, uma referência de todos os anos onde nós escolhemos, através de um processo competitivo, a principal transação de fusões e aquisições, de emissão de dívida no mercado de capitais, bem como de emissão de ações no mercado de capitais acionário. Meu nome é Valdo Pérez, eu sou o VP de prêmios do IBEF. Foi um processo bastante interessante até aqui. Nós tivemos pré-classificados aproximadamente 30 transações como um todo, de várias que recebemos. E agora vamos começar um processo de avaliação com uma banca de transações por cada uma das categorias, para poder escolher qual que é a transação final que deve ganhar o prêmio em cada uma das categorias. Com isso, eu vou passar a palavra para o Alexandre Paixão, que é a pessoa que tem liderado aqui o Prêmio Golden Tombstone no dia a dia. A palavra é sua. Obrigado, Valdo. Bom dia a todos. Falar um pouquinho do plano de voo aqui. Mais uma vez, estamos aqui para assistir, para ver e interagir o máximo possível com as operações que foram já selecionadas pela banca como finalistas do plano em cada uma das categorias. São 15 minutos de apresentação para cada uma das operações candidatas e depois 10 minutos de interação com Q&A. Então, quanto mais interativo, mais participação de todos aqui que estão aqui presentes e quem estiver online aí no YouTube, mais ativo e melhor entenderemos sobre as transações. Então, sem mais delongas, eu queria começar aqui pelas operações de dívida, chamando o time da Motiva, e quem vai apresentar será o Felipe Valente e Fernão Camargo. Bom dia a todos. Bom, então, apenas me apresentando antes de começarmos, meu nome é Fernão, trabalho na área de finanças da Motiva. Motiva que é a acionista aí da concessionária Rio SP, né, que está aqui concorrendo ao prêmio. Trabalho com o diretor Felipe nessa mesma área. Bom, então, sem mais delongas aí para cumprir os 15 minutos. Falando um pouco, então, da Motiva, que é a única acionista aqui do projeto, números gerais, quase 4.500 quilômetros de extensão em rodovias em mais de 6 estados brasileiros, 750 milhões de passageiros na nossa plataforma de mobilidade, né, que inclui aí metrô, inclui barcas, trens, 43 milhões de passageiros na nossa plataforma de aeroportos. E falando um pouco de termos sociais, estimamos aí mais de 18 milhões de pessoas já impactadas por diversos projetos nessas diversas SPS que tem dentro do grupo. Aqui um pouquinho mais aqui dos nossos números, tá? Não vou me alongar muito aqui, porque o que interessa mesmo aí é a questão do financiamento, mas vale o destaque ali dos investimentos realizados somente em infraestrutura aqui pelo nosso grupo, 7 bilhões e 300 milhões de reais, apenas em 2024, não é pouca coisa. Bom, falando aqui propriamente, então, do projeto. Para quem não conhece, a Rio SP ela conta com duas principais rodovias na sua concessão, BR-116, também conhecida aí como rodovia Presidente Dutra, liga aqui São Paulo a Rio de Janeiro, e BR-101, essa BR-101 é gigantesca, né? Vem desde o sul do país até o Nordeste. A gente fica com aquela parte perto ali da divisa do estado de São Paulo do Rio de Janeiro, é um trecho menor, né? Essa rodovia também é conhecida aqui como Rio Santos, né? 169 milhões de veículos em 2023 passaram aqui na concessão, então mostra aí a relevância. 30 anos de concessão, até fevereiro de 2052, 26 bilhões de investimentos esperados. Desses 26 bilhões, podemos colocar aqui 15 bilhões até 2031, basicamente 4 grandes projetos. Duplicação da Serra das Araras,
melhoria aqui da chegada em Guarulhos, incluindo, inclusive, um novo gerenciamento de tráfego, inédito aqui no país. Ampliação de capacidade da própria Dutra em diversos pontos, marginais, faixas adicionais. E, por fim, também uma duplicação daquele trecho da 101, que eu mostrei para vocês, uma duplicação menor, mas também ali bem relevante ali na região. O resto seria mais intervenção de pavimento. E aí, finalmente, para um projeto de grandes proporções, também merecia aí o maior financiamento de rodovias do país já feito, no valor de 10 bilhões 750 milhões de reais. Bom, como que foi estruturado essa dívida, né? Após muitos estudos, muitas sondagens, a BNDES é o único investidor, é o financiador desse projeto, ele que apresentou as melhores condições, né? E, basicamente, através de 2 instrumentos. Temos o FINEM, que é um contrato de empréstimo direto com o banco, e debêntures, ativo imobiliário, aí, debêntures incentivadas, no valor aqui, no caso das debêntures, 9 bilhões e 400 milhões, arredondando, e FINEM, 1 bilhão 345 milhões. Dentro dessas 2 estruturas, nós temos, vamos dizer assim, uma tranche ordinária, vamos dizer assim, já definida ali com taxas e cronograma de desembolso, e temos a tranche backstop, tá? Tanto ali na debênture quanto FINEM. O que é o backstop, né? Ele é uma possibilidade que nós temos de, futuramente, no caso aqui 2029 e 2030, de substituir essa dívida. Já é uma dívida contratada, taxa fixa, mas existe a possibilidade de, caso nós consigamos condições melhores de taxa e all-in no total, nós temos a possibilidade de substituí-las, tá? Deixando o financiamento mais barato como um todo. Bom, aqui alguns destaques. Nós acreditamos que esse projeto ele é interessante não apenas pelos volumes, mas sim por alguns fatos inéditos que nós trouxemos aqui. A primeira questão é interessante colocar esse faseamento, né? Então, as debêntures, geralmente, nós integralizamos elas de uma vez só. Nós até temos um precedente dentro do grupo em que nós fizemos em um curto período de tempo, em 2 fases, mas nesse cronograma de 7 anos, que acompanha as obras, né, como eu comentei, até 2031, esse aqui realmente é um diferencial do projeto. Então, basicamente, nós desembolsamos de acordo com o andamento das obras. É um projeto fully funded, já está totalmente contratado e travado nessas taxas que mais tarde eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Séries backstop, já comentei. ESA. ESA é o compromisso do acionista em realizar aportes no projeto em determinadas situações. No caso aqui, está relacionado à EBITDA e ao investimento, ao CAPEX. Também vamos detalhar um pouquinho mais adiante. Primeira debênture de transição verde emitida no setor de rodovias. Aqui eu acho que vale a pena detalhar um pouquinho mais, porque é totalmente inédito no setor de rodovias. Eu não sei se todos têm familiaridade, mas as debêntures verdes, elas são classificadas dessa forma com uma empresa terceirizada, uma consultoria especializada no assunto, em que ela indica financiamentos que servem, né, suportam investimentos que têm esse cunho verde, né, esse cunho de redução de emissão, sustentabilidade. Nós temos aqui um precedente no grupo, nas linhas 8 e 9, o que é até natural pensar, né, porque trem, transporte público, energia elétrica, é algo mais natural de acontecer. Porém, rodovias não, por questões óbvias, né? Rodovia, né, um transporte que privilegia um pouco mais transporte individual, emite muita emissão, era natural, esperado que não haja selo verde. Mas aqui nós conseguimos essa certificação
na primeira emissão de debênture, que no valor de R$500 milhões, essa qualificação de transição para o verde. E o que é a transição para o verde? Algumas práticas, nesses investimentos que eu citei para vocês, nesses 4, eles possuem, nem sua execução, essa preocupação, técnicas que visam reduzir a emissão. Então, o maior exemplo aqui, eu acho que eu posso dar, que é o RAP, é a reciclagem do asfalto. Então, boa parte do nosso recapeamento não vai utilizar asfalto novo, mas sim, nós vamos utilizar a própria massa asfáltica do pavimento existente, vamos trabalhá-lo e reutilizá-lo para fazer o recapeamento. Então, esse é o nosso maior projeto. Então, se nós conseguirmos demonstrar ao BNDES que esse valor foi aplicado dessa forma, nós vamos obter, inclusive, uma redução no custo dessa debênture, de 8 bips. Então, totalmente inédito no mercado. Bom, maior financiamento da história de rodovias do país. Project Finance Limited Recourse. Aqui a gente diz limited recourse, mas relacionado à dívida é totalmente non-recourse. Tá? Não há garantias para a dívida dos acionistas. As garantias são todas de projeto. Tá? Lembrando que o ESA ele garante o aporte do acionista e não a dívida. Vou detalhar no próximo slide. Aí. Bom, e esse ESA, aí falando um pouco aqui do item 3, né? O item 7, que é a contratação de fianças bancárias, ele garante o item 3, que é o ESA. Posso só fazer um esclarecimento? Claro, por favor. Aqui na debênture, a gente vai ter uma redução de taxa só para a primeira série, referente aos 500 milhões. Então, não é para o financiamento como um todo. Mas, mesmo assim, como o Fernando colocou, já é um grande avanço que a gente conseguiu aqui. Isso. Bom, aqui, até devido ao tempo, acho que não vale a pena entrar em todos os itens. Acho que vale que eu destaque o prazo, né, acima de 20 anos, 23 anos, não é algo fácil de se conseguir no mercado. A taxa consolidada de 7,27, para nós ali, nos pareceu bastante interessante. Uma pequena observação que esse 7,27 conta com o custo do backstop, que, como vocês podem ver, é maior do que as tranches ordinárias, né, justamente para possibilitar a sua substituição. Então, tudo indica, muito provavelmente, nós conseguiremos taxas melhores e o que fará também uma redução total no custo da dívida consolidada. Bom, aqui é a estrutura de garantias, também vale a pena explicar um pouquinho melhor. Então, como falei para os senhores aqui, garantias reais de projeto para a dívida, alienação fiduciária e cessão de recebíveis. Aqui eu peço desculpas para vocês, teve um pequeno erro aqui de digitação, a gente acabou replicando, mas aqui é o ESA. Tá? Leia-se ESA. Então, o ESA, a Motiva, que é acionista, garante o projeto em 2 itens especificamente, EBITDA e CAPEX. Tá? Ou seja, se houver uma frustração de EBITDA até 2029, né, a frustração das nossas projeções acordadas com o BNDES, a Motiva será acionada para aportar a diferença. Então, aqui no EBITDA, a gente já cobre receita e despesa. E o outro item é o CAPEX. Também temos uma curva de CAPEX, acordada com o banco. Temos que performar. Caso haja sobrecusto ou qualquer outra falta de caixa relacionada a investimentos, a gente também vai ser chamado a aportar no projeto. Isso, então, a gente acaba garantindo as principais variáveis num período extremamente sensível, que é exatamente o período de execução de obras. Para garantir esses aportes, né, a gente conhece a Motiva hoje, não conhecemos a Motiva daqui a 5, 10 anos, isso na visão do BNDES, né, nós conhecemos aqui. Mas também foi solicitado, então, que esses aportes, né, potenciais aportes, fossem contragarantidos por fiança bancária. O valor total é de 3 bilhões e 500 milhões de reais, e vem aqui mais uma novidade interessante.
seria bastante oneroso para o projeto contratar essas fianças desde o momento zero, né? 3,5 bilhões. Nós conseguimos fasear a contratação dessas fianças. Tá? Então, somente em 2029, é basicamente 1/4 a cada ano, que nós constituiremos os 3,5 bilhões, de forma que isso gerou uma economia importante para o projeto. As fianças vão cair à medida que entreguemos as obras e, em relação ao EBITDA, após 29 também ela cai automaticamente, de qualquer forma, né? Seja com a realização do aporte ou com a obtenção do EBITDA. E aí também Posso fazer só um comentário sobre o ESA, que não está no slide, mas assim, o Fernão comentou que tem duas hipóteses principais, né? Que é garantir o EBITDA e o CAPEX. É uma visão bastante de usos e fontes aqui, né? O EBITDA compõe parte das fontes do projeto. Então, se houver uma frustração de EBITDA, isso é compensado pelo aporte, assim que o credor, o BNDES, entende que é necessário. Porque a dívida ele controla, ele que dá, e já existe um cronograma de aportes pré-definido. Do lado dos usos, o principal é o CAPEX. Então, se tem um sobrecusto de CAPEX ou algo do gênero, o BNDES também quer garantir o equilíbrio dos usos e fontes. Então, ele pede mais fontes para aquele uso que ficou um pouquinho maior. Com isso, a gente traz muita segurança para o completion do projeto. Acho que é importante falar isso aqui. Assim, a ideia é que a obra seja finalizada, seja entregue sem grandes, enfim, sobressaltos. É lógico que pelo tamanho da obra e tudo mais, esse risco é bastante grande, né? Então, assim, desvios podem acontecer, ninguém nega isso, mas para corrigir esses desvios que tem esses instrumentos. E reforçando, né, a característica do non-recourse, né? O ESA praticamente vai ali até 2031, se tudo ocorrer no cronograma. A dívida vai até 2047, sem nenhuma garantia dos acionistas. Então, o que não onera também o grupo, até pensando em novos projetos. Então, realmente é muito interessante aí para todos os envolvidos. Bom, gente, o tempo tá esgotado. Essa tabela aqui, basicamente, mostra todos os itens que nós falamos. Talvez a única coisa que nós não tenhamos comentado é que, para a apuração dos investimentos e consequente liberação das tranches futuras, existe uma empresa terceirizada, especializada, que vai acompanhar todo esse CAPEX. Então, também é um processo bastante amarrado e bastante preciso, né, que vai nos auxiliar na operacionalização do financiamento. Acho que é isso. Obrigado. Bom, parabéns, belíssima operação e eu fui um pouco econômico com a descrição no início. Eu acho que todo mundo entende a importância de uma operação desse tamanho, financiando ampliação e melhoras no que já é uma rodovia talvez a mais importante do Brasil, o eixo logístico aqui de transporte de, enfim, não só turismo, mas carga, enfim, uma importância e relevância econômica para o Brasil muito grande e reflete no tamanho da transação, ainda que foi necessário aqui de inovação e coisas diferentes numa transação para fazer o financiamento dessas melhoras e tudo que foi envolvido aí nos compromissos de concessão, da renovação da concessão. Eu, como sempre, vou começar fazendo a primeira pergunta. Queria incentivar todos aqui a participar. Eu acho que tem bastante coisa aqui a ser discutida. Minha primeira dúvida é em relação à estrutura de backstop, né? Então, a gente tem aqui, se não me falha a compreensão, em torno de 2 bi alocados em backstop. 1,5 bi. 1,5 bi, ok. 1,5 bi alocados e qualificados como backstop, que podem ou não ser tomados. E o aumento de spread ali me faz pensar que vocês já fizeram isso, já usaram isso, pensando em acessar outro mercado e outras fontes de funding quando a hora chegar. Esse montante, ele é um montante que vocês têm no projeto como um montante que vai ser necessário também em Sources and Uses, ou é um montante que talvez... Como é que vocês pensaram no
no tamanho, em quantificar quanto ficava de backstop e quanto seria comprometido já na estrutura antes do backstop, ou isso foi uma adequação de preço, pricing, risco-retorno necessário para o BNDES? De onde surgiu a necessidade, o que está por trás de quebrar o financiamento numa parte já prevista que será tomada e orçada e uma estrutura de backstop? Posso comentar? Bom, em relação aos recursos necessários para o projeto, é totalmente essencial, né? Esse 1,5 bilhão faz parte assim das nossas fontes. Tá? Então, hoje o projeto está totalmente estruturado para que somente esse financiamento de 10 bilhões e 750 milhões seja suficiente, fora o equity que nós já realizamos, né? Para que faça frente a todo o período da concessão. Até 2050 já, em teoria, já está tudo contratado e garantido. O backstop, claro que nós não temos também a visão do BNDES em relação por exemplo, da sua pergunta de por que a definição do volume de 1,5 bilhão do backstop, né? Nós não temos a visão do BNDES em relação a isso, mas na nossa, a gente, claro, tenta ao máximo reduzir essa parcela, dado ali o custo. Porém, né, como você mesmo observou, o fato da taxa ser alta só aumenta a nossa chance de ir a mercado e substituir essa dívida. Tá? A gente sabe também que um dos objetivos do BNDES ao mesmo tempo que ele garante o recurso do projeto, né, então vamos dizer que, vamos bater na madeira, mas chega lá em 2029, 2030, mercado fechado, sem liquidez. Aqui o BNDES já nos garantiu os recursos necessários para o projeto. Então, a gente tem essas taxas, a gente pode contratar. Mas, em tempos normais aí, de temperatura e pressão, o BNDES também tem interesse em trazer outros parceiros, outros investidores para o projeto, né? Outros financiadores do projeto. Então, ele também, e aí, claro, há uma análise de risco do próprio BNDES, mas, de certa forma, ele divide um pouco o risco do projeto com novos players, caso nós façamos a substituição das dívidas. Bom, e nós temos alguns precedentes dentro do grupo, né? A própria linhas 8 e 9, nós tínhamos um backstop, uma taxa até menor do que essa, e ainda assim conseguimos ir ao mercado e substituir a dívida. Então, funciona, já tem precedentes positivos aí. Tudo indica que conseguiremos aqui também. O projeto é muito bom, né? O backstop ele tem as mesmas características de garantia, de amortização da dívida, vencimento, as demais, né? Então, quando nós formos ao mercado substituí-la, nós teremos que manter toda essa estrutura, né? Não poderá haver nenhum tipo de subordinação em relação às dívidas existentes. Então, a principal variável é a taxa. Temos que manter todas as demais constantes, mas reduzir o custo dela como um todo. Incluindo a curva de amortização, que é importante. Não. É como se fosse a mesma enfim, dívida a um custo mais baixo. Essa é a ideia. E essa equidade também vale para FINEM e debênture, o que é outra coisa interessante, porque o BNDES, se assim ele quiser, ele pode, em algum momento, vender as debêntures no mercado secundário. Essas debêntures elas têm os mesmos direitos, mesmo cronograma de desembolso, garantia, que o FINEM e as demais tranches. Então, tem essa flexibilidade também, se um dia acontecer. É exatamente essa a pergunta que eu ia fazer, né? A operação do FINEM que está pagando o IOF ali, ela também é uma debênture, né? É uma não, só não. É um empréstimo bilateral. Mas na Finenture ele tem essa questão da liquidez, né? Isso eu acho super interessante, né? Que dá essa flexibilidade ao próprio orçamento, né, da instituição poder ter liquidez, não ficar presa, né, até o final. E ter esse recurso disponível para reemprestar. Então, do ponto de vista do governo, achei sensacional, né?
sensacional essa estrutura. E para o tomador aqui, a possibilidade de tomar em condições melhores também excepcional. A operação toda, eu sou meio enviesado porque eu sou carioca, então estou sempre na Dutra, moro aqui em São Paulo. É um usuário da rodovia. Sou usuário. Ansioso pela duplicação da serra, né? Quando eu passo ali, né, quer dizer, óbvio que, né, quando está engarrafado ali, você fica, né, meio chateado, mas quando você vê a movimentação dos caminhões e o porte da obra, você fala assim, nossa, se isso aqui tivesse na mão do governo executando essa obra, a primeira coisa que veio na minha cabeça, se vai custar 10 milhões na mão da CCR, imagina quantos milhões custaria na mão do governo. Não, assim, né? Porque não vai ter a mesma disciplina, não vai ter a mesma eficiência, né? Então não é um comentário político, é um comentário objetivo aqui. Não tem a mesma eficiência. Então isso traz uma eficiência para a sociedade também de uma forma incrível. E a complexidade daquela obra, né? Atravessando a serra ali, é uma operação de guerra total ali, né? Sim. Então, assim, quando eu olho assim, eu falo, nossa, que legal, essa obra é muito legal. E depois, quando eu tive a chance de ver a estrutura do financiamento, aí eu achei mais legal ainda, né? Porque realmente é uma estrutura que, pelo que eu entendi, não tem multilateral estrangeiro participando, então aqui, não sei se entraram na estruturação de alguma forma, mas isso aqui é um case global de estruturação de financiamento de grande porte, né, de infraestrutura de grande porte, que tem uma inteligência que, assim, é muito difícil você ver com, né, tudo sendo amarrado com tanta complexidade. E no final desse desenho, dessa equação, pelo que eu entendi, né, então, assim, o funding está garantido para a obra, então a CCR vai usar a sua capacidade operacional para tocar essa obra conforme orçado, vai ter o monitoramento. O funding tá dado, a equação da rentabilidade, então, tá dado, só que podendo melhorar, né? Se o mercado melhorar, se o spread, né, der uma melhorada aí ao longo dos próximos anos, vai ser uma mega oportunidade para refinanciar e todo mundo ganhando. O governo recebendo, eu estou chamando de governo, mas entidade governamental recebendo o seu recurso de volta, redisponibilizando ele para reinvestir em outros projetos, que é maravilhoso para a gente, e a empresa, eu não sei se tem uma reprecificação da tarifa, né, para fazer um sharing desse ganho, ou se ela fica no equity mesmo, né, mas tudo bem, né, não tem problema não, acho que vai fazer, é parte do risco, né, que está sendo tomado e parte do upside que está sendo né, apostado aqui nessa operação. Então, parabéns, realmente é incrível. Quanto tempo demorou para... Minha última pergunta é quanto tempo demorou para vocês, do início ao fim, fecharem essa equação dessa estrutura? Um ano e meio, nem lembro direito. Até mais, né? Assim, se contar a parte de preparação, de escolha, né, vamos ao mercado, vamos fazer um bond, vamos buscar outros bancos de fomentos, eu diria que mais 1 ano e meio. Agora, a partir do momento que nós fechamos com o BNDES, foram 4 meses bem agitados, mas nós tínhamos assim uma certa urgência, né, até por questão de caixa, o projeto já estava em andamento, né, alguns investimentos. Então, fizemos em 4 meses, mas realmente 4 meses não é um prazo normal, vamos dizer assim, né? Eu acho que poderia tranquilamente levar mais. Mas volta um slide aqui. Foram 4 meses, mas assim, não, então vai 2 para frente. Já superados, mais um. Que aqui a gente teve que fazer muitas diligências, tanto de tráfego quanto de CAPEX. Inclusive, essas diligências, elas embasaram o tamanho das fianças bancárias. Então, essas diligências calculavam um cenário adverso, digamos, de tráfego, e falavam assim, olha, esse é um risco, P80, P90, agora não me lembro de cabeça, do total que teria frustração de caixa em razão de tráfego ou o total de sobrecusto de CAPEX. Então, isto embasou o tamanho das fianças bancárias, que contragarante o ESA, que garante as fontes do projeto mesmo em cenários adversos. Então, não só o funding todo está garantido, como está garantido o funding e um eventual funding adicional em caso, e se necessário, em caso de algum estresse aí no projeto. Então, esse é um lado bacana aqui. O risco de tráfego, então, está na empresa, não está... Exato. A gente,
De tráfego, do financiamento, do CAPEX, todo o nosso, do próprio CAPEX, com certeza. Então, no seu exemplo, né, do investimento, né, caso haja um sobrecusto, nós aqui vamos arcar. Ah, sim. Exato. E a gente está falando com o financiador, é verdade que a gente afunilou, esses 4 meses foi quando a gente de fato afunilou, mas a gente nunca deixou de falar com o BNDES, mesmo não tendo aprovação para seguir com o BNDES, porque, como o Fernão falou, a gente estudou todas as alternativas de financiamento possíveis. Mas até para entender qual que era a real proposta do BNDES, a gente tinha que falar com eles. Pô, como é que a gente vai fazer se tiver isso, se tiver aquilo e tudo mais. Então, na prática, a gente estava toda semana não digo, mas a todo momento, conversando, pensando, negociando, ainda que não tivesse aquele gol ali para, de fato, estruturar os instrumentos e coisas do gênero. Mas a gente já estava falando com eles. Por isso que eu falei, deve ter demorado 1 ano e meio, tudo isso aí. Securato. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é sobre criação de valor. Eu sou José Securato, eu trabalho na SP Advisors e eu estou no Prêmio Golden Tombstone desde a primeira edição. O primeiro critério do Golden Tombstone é inovação, 30% do peso. Ficou claríssimo que tem vários elementos inovadores. Parabéns pela transação, incrível. É muito gratificante ter uma transação dessa entre as finalistas. O segundo critério é complexidade da estrutura, com peso de 20%. Vocês também cumpriram, checked all the boxes. O terceiro é criação de valor, com 20% da nota. Todos os outros é 5% da nota. São 9 critérios no total. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como essa transação criou valor para o grupo, para a sociedade, para o financiador, para todo mundo. Bom, primeiro, obrigado aí pelas palavras, né? Olha, a gente pode pensar, até pelo fato da inovação, né? A própria inovação acaba que gera aí acho que a palavra não é um legado, né? Mas assim, uma referência, né? Precedente, uma referência, e aqui nós temos alguns que todos eles positivos para o projeto, e eu não tenho dúvida de que outros vão incorporá-los, né? Então, a questão principalmente da debenture de transição verde, né, é algo assim que, poxa, ok, é um setor que polui, né, por que não poluir menos, né? E ele tem essa alcunha de transição justamente por isso, né? A ideia é atravessar uma ponte, fazer um caminho para começar a fazer diferente e daí, quem sabe, né, ser um setor mais clean, por assim dizer. Então, temos assim criação de valor nessa área sustentável, temos a engenharia do financiamento, que também é bastante interessante, com faseamento. Eu até vou pedir a palavra aqui. No financiamento, acho que tem alguns pontos que trazem valor. Acho que o backstop é um primeiro e mais óbvio, né? Ou seja, volta um slide aqui, Fernando, por gentileza. Mais um. Aqui. A gente comparada... Finanture é um apelido, tá? Só para deixar bem claro. É como se fosse a debenture com características de Finem. Então, mas é uma debenture. Assim, é uma inovação. Essa já é uma inovação. Já criamos valor aqui. Não, brincadeiras à parte. Então, assim, quando a gente percebe o preço, aqui a gente fez IPCA mais 6,90 e aqui está 8,58, aqui há um claro incentivo para a gente tentar buscar algo no mercado, tá? O custo aqui é mais ou menos, sei lá, 150, 160 bases mais alto. Então já tem um claro incentivo para irmos ao mercado. Mas isso na NTNB ou na TLP que temos hoje. Digamos que em 2029, que é quando a gente pode acessar mercado, a gente tem um juro real mais baixo. Sei lá, eu vou ser um sonhador aqui de 4, 4,5, por que não? Aqui a gente consegue gerar uns, sei lá, 300, 400 bases aqui de valor. Então, é um super valor que isso aqui gera. Acho que esse é um primeiro ponto. Na questão do faseamento das séries, que foi uma novidade, acho que é importante dizer assim, a gente fez a emissão, a gente encerrou a emissão, encerramos a oferta, ela foi toda ela subscrita, e a integralização é ao longo dos anos. Por que isso gera muito valor? Porque eu não tenho carrego negativo.
Imagina se eu tivesse que tomar, sei lá, 9 bi 400, que é o tamanho da DB, de uma só vez. A gente, enfim, ia ter que aplicar o dinheiro e tudo mais, mas ia ter o cash drag, né? A gente ia acabar pagando o preço do spread. Então, isso também gerou muito valor. Desculpa. Então, acho que do financiamento, propriamente dito, isso. Além do que, o fato de ser limited recourse e a gente não precisar apresentar a totalidade das fianças nesse início, fianças bancárias nesse início, também gera valor. O fato de você evitar o custo de uma fiança no montante total agora já evita valor, então a gente conseguiu negociar que as fianças também tivessem essa característica de serem faseadas, o que é bastante bom, e o fato de não ter garantia corporativa libera o balanço da Motiva para fazer outros projetos. Então tem externalidade. Eu posso assim conseguir pontes mais interessantes para um projeto XYZ, porque eu não estou consumindo o balanço nessa operação. Acho que do financiamento, não sei se... Eu só queria incluir uma coisa. Essa estrutura de financiamento incentiva a empresa a realizar o projeto. Isso é muito importante. Assim, seria muito deselegante falar de outros casos, mas nós temos aqui quase 30 anos de experiência em concessões de rodovias no país, né? Você enxerga em alguns projetos um desincentivo a completar o cronograma de investimentos previsto. Aqui não. Aqui todo mundo rema para o mesmo lado. Todo mundo tem o interesse de que os investimentos sejam executados, né? E até nas externalidades, a gente conseguiu demonstrar isso que o Fernando está falando para seguradoras, por exemplo. Para falar o seguinte, olha, garantia de performance. A gente tem todo o incentivo para que esse projeto corra da forma como ele foi idealizado, nos prazos idealizados, no custo idealizado. E a seguradora entendeu isso, de certa forma. Então, ele tem as externalidades que todo o financiamento e o projeto em si, enfim, trazem. Com isso... Obrigado, gente. Acabamos. Obrigado aí pelas Obrigado, parabéns. Bom, queria chamar aqui para apresentar também uma belíssima operação associada a um evento que fez história aqui no Brasil, que foi a privatização da Eletrobras. Eu queria chamar aqui o Fernando Pinheiro para fazer a apresentação da operação de dívida. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Eu me chamo Fernando Pinheiro, sou gerente executivo de captações da Eletrobras. Tá? Vim aqui, na verdade, para apresentar o case de gestão de funding da companhia, mais focado no ano de 2024. Tá? Mas, de toda forma, queria ressaltar aqui que, na verdade, o ano de 2024 ele nada mais é do que um retrato de um filme que, na prática, começou há muitos anos na empresa. Né? E para fazer essa breve contextualização inicial, queria ressaltar 2 marcos que eu considero relevantes até a gente chegar, efetivamente, no ano de 2024. Primeiramente, a Eletrobras, todos sabem, né, foi uma empresa capitalizada no ano de 2022, tá? Mas no ano de 2016, a partir do segundo semestre, ela foi uma empresa que, a despeito de ser ainda uma empresa estatal naquela época, começou a trazer executivos de mercado, né, que, com o ingresso desses executivos na companhia, ainda que com uma companhia estatal, a empresa começou a plantar as sementes de disciplina de capital, uma visão sobre passivos históricos que a empresa tinha, precisavam ser negociados. E um ponto que eu considero super relevante é um início de uma visão uníssona da companhia sob o comando da holding, tá? sobre os planos e os destinos para todo o nosso grupo. Posteriormente, o segundo marco, considero mais relevante, é óbvio, é junho de 2022, quando a empresa foi capitalizada. Então, naquele momento, efetivamente, a empresa teve, já sob uma gestão, como eu falei, desde 2016, privada, efetivamente o processo de se tornar uma empresa privada. E, a partir disso, todas as alavancas, enfim, todas as possibilidades que a empresa teria de gerar valor, começaram efetivamente a se tornar mais críveis de serem efetivamente executadas em um ambiente competitivo, mas, enfim, mais fácil, inclusive, de manejar a empresa. Após a capitalização, a gente teve ainda um ano de 2023 super relevante, a gente teve a renegociação, um marco super relevante, a renegociação dos passivos de Santo Antônio Energia. Tá? E aí a gente chega efetivamente no ano de 2024,
tá? Que é exatamente o nosso foco principal. Tá? Então, após toda essa transformação inicial, né, a empresa começa o ano de 2023, tá? Podendo agora olhar para dentro, tá? Daquilo que se refere a todos os seus passivos, tá? E se organizar para o futuro, tá? Exatamente naquele momento. Tá? Então, em dezembro de 2023, apenas um retrato bem rápido aqui, a empresa tinha 61 bilhões de reais de dívida bruta, um custo médio do seu endividamento de CDI mais 1,51, com um prazo médio de 47 meses, então aproximadamente 4 anos, e um saldo de caixa bastante relevante de 19 bilhões de reais, suficiente para pagar equivalente a 2 anos de amortização. Tá? O que a gente viu na prática, ainda que o trabalho tenha sido super bem sucedido até aqui, mas a gente precisava destravar no âmbito dos nossos contratos, e agora com uma realidade privada, né, que possibilitava a gente a fazer isso, fazer, primeiramente, né, uma adequação nos nossos instrumentos contratuais que viabilizassem uma dinamização nos nossos processos de M&A e reorganização societária. Tá? Além disso, a viabilização do crescimento da companhia através de novos negócios. Né? A gente observa que a empresa sempre foi muito grande, com muitas SPEs, com muitas garantias concedidas. Então, na prática, os nossos instrumentos eles tinham várias vedações que eram naturais, tá, para resguardar os credores, né, no que se refere à concessão de novas garantias, enfim, a movimentos, eventualmente, de reorganizações e M&As. Tá? E a gente viu isso como um passo super relevante para que a empresa pudesse, agora, com contratos alinhados com o mercado, né, pudesse efetivamente ter agilidade para fazer o seu turnaround. Além disso, a gestão de funding poderia contribuir com um acréscimo adicional ainda de liquidez para a companhia, né, dado que a empresa, após a capitalização, ela vai ter que, obviamente, conviver com o ingresso de um volume relevante de energia no mercado de curto prazo, no ambiente livre. Tá? Então, na prática, a empresa vai ter, e já está, na verdade, se sofisticando mais, eu diria assim, no que se refere à sua comercialização de energia. Então, na prática, volumes superiores de caixa eles dão uma tranquilidade maior para a companhia. E o alongamento natural adicional dos passivos, que, conjugado com o acréscimo adicional de liquidez, possibilita uma tranquilidade maior ainda para a companhia. Além disso, olhando especificamente para a gestão de funding, né, um ponto que a gente verificou como super relevante seria acessar novos mercados. Né? Então, a Eletrobras ela tinha, na prática, muitas operações no âmbito do mercado local, através de debêntures, tá? Operação no mercado internacional, através de bonds, né? Mas a gente entende que a empresa precisa, a partir desse momento, ampliar os seus horizontes. Tá? E também melhorar o aproveitamento de janelas de mercado, através de alguma forma, até dessa melhoria dos seus instrumentos contratuais, que viabilizam a gente ter um padrão que facilita o nosso acesso rápido ao mercado. Indo agora especificamente para o ano de 2024, basicamente a gente teve um total de captações no ano de 30 bilhões de reais. Tá? Quando a gente expande um pouco esse horizonte para o segundo semestre de 23 até o primeiro semestre de 25, a empresa captou 45 bilhões de reais. Uma dessas operações, inclusive no ano de 2023, ganhou o Deal of the Year em Nova York. Tá? Mas, enfim, focando especificamente no ano de 2024, a gente observa que, nesse gráfico aqui que a gente colocou ao lado aqui de pizza, né, começando pela faixa azul escura, né, eu acho que é onde tudo começou aqui, na realidade, no ano, a gente observou que a empresa precisaria começar um processo de padronização dos seus instrumentos contratuais, não só da holding, tá, mas também de todas as empresas. Tá? E esse processo começou com uma série de assembleias que a gente fez, começando no primeiro semestre de 24, tá? Assembleias de debenturistas. Tá? E essas assembleias elas permitiram que a gente modificasse o nosso padrão em todos os contratos, tá? Alinhados aos contratos da holding. Tá? E isso criou um novo precedente para a companhia de mercado. Tá? Concomitante a essas AGDs, a gente fez em torno de 7 AGDs, tá? Com um volume muito substancial de recursos envolvidos. Tá? Na realidade, esses recursos eles não compõem os 30 bilhões. Tá? Na realidade, eu diria que a gente fez mais ou menos 10 bilhões de reais, tá? Em termos de contratos que passaram para AGDs.
tá? Então, eles não compõem os 30. Após isso, de forma concomitante, a gente teve um padrão, né, do nosso passado modificado, e a gente aproveitou e começamos a lançar novas operações que, de alguma forma, começaram a sedimentar esse novo padrão em novos contratos. Tá? Então, na prática, tudo que a gente fez nessa esfera de debêntures foi exatamente isso, foi dar um passo para trás, repadronizar e lançar no mercado novas operações que sedimentaram esse padrão. Após isso, isso embasou, na verdade, tudo que veio depois, de alguma forma. Então, se a gente observar a parte verde clara, né, a gente tem notas comerciais e 4131. Tá? Na prática, 4131 são operações nas quais a empresa pode acessar bolsos no mercado internacional, tá? Através de créditos bilaterais. Tá? Então, a empresa, através desses contratos padronizados de debêntures, a Eletrobras pôde firmar relacionamento com mais 13 bancos só no ano de 2024. Tá? Naturalmente, esses 13 bancos aqui que eu estou colocando na prática foram contratos negociados, então hoje a empresa tem contratos, eu diria assim, de gaveta, vamos dizer assim. Né? Então, a gente, se precisar acessar o mercado rápido, a gente puxa os contratos que tem com os bancos, né? e finaliza a operação. Tá? De operações, efetivamente, não foram necessariamente 13, né, bancos, mas eu diria que uns 6 bancos firmaram efetivamente 4131 com a Eletrobras. Na parte azul clara, né, eu diria aqui que a gente tem um novo mercado para a companhia, tá? Então, ECAs. Tá? Na prática, até onde eu me recordo, estou na empresa há 19 anos, está na área de captação há 7, 8 anos, então não lembro da empresa ter tido feito antes operações com ECA. Tá? Então, aqui é uma nova fronteira para a companhia. A gente fez uma operação com a SAT, ECA italiana, concluída no final do ano passado. Então, na prática, tanto ECAs quanto multilaterais, a empresa já teve contratos multilaterais. A gente entende que é uma nova fronteira para a empresa voltar, né, a acessar esses bolsos, que na prática acabam sendo bolsos, de alguma forma, eu diria assim, até anticíclicos, vamos dizer assim. Né? Na prática, a base é debêntures e bonds. Né? São bolsos mais profundos, né? e eventualmente, que são mais acessáveis no dia a dia. Mas ECAs, multilaterais, eles são importantes em momentos nos quais o mercado de capital está fechado. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente. E, por último, e não menos importante, os bonds. Na prática, a gente teve um pioneirismo aqui. A Eletrobras foi a primeira e, até o momento, única empresa que emitiu um bonde no âmbito da Lei 14.801, tá? Que instituiu os bondes incentivados. A gente vai falar sobre isso no próximo slide. Tá? E, por último, apenas um destaque aqui embaixo, operações com derivativos. A empresa já tinha operações com derivativos nos nossos bondes anteriores, tá? Mas no ano passado a gente intensificou muito isso. Então, na prática, a gente tem várias operações com moedas, com índices, PCA para CDI, tá? E commodities. Né? Na prática, a gente fez operações de hedge de alumínio no último leilão de transmissão, na verdade, no leilão de transmissão do ano de 2024, onde a empresa arrematou alguns lotes. Tá? Sobre os bondes, especificamente, alguns destaques. Tá? Então, na prática, o primeiro e único bonde incentivado até o momento, no âmbito da Lei 14.801. Essa lei é importante porque, na prática, ela permite que a gente emita bondes incentivados e não faça o gross-up do imposto de renda na remessa dos juros. Tá? Ela foi feita conjugada com uma operação de bridge, então, na prática, uma operação estruturada, porque a gente, na realidade, tinha o lastro relevante das nossas outorgas, que foi considerado como projeto prioritário pelo Ministério de Minas e Energia. E essas outorgas venciam em junho de 24, portanto, 2 anos após a capitalização. E a gente, quando foi acessar o mercado, a gente viu que precisava. Como o bonde é uma operação que demora mais um pouco, né, para ser estruturada, a gente fez um bridge, através de uma 4131, onde uns 4 bancos se sindicalizaram, e carimbamos o lastro dessa outorga na 4131. Né? E, com isso, a gente manteve esse lastro vivo para que a gente ganhasse tempo para poder executar o bonde. Então, a gente criou uma janela, né, para que esse lastro se mantivesse vivo e executássemos o bonde no mês de setembro. Tá? Além disso, esse bonde permitiu uma reaproximação nossa, efetivamente, para um deal, né, com investidores, né, após a capitalização, tá? Representar o case da Eletrobras privatizado agora. A gente conseguiu manter um pacote de governance investment grade, tá? Que a Eletrobras ela já tinha um pacote investment grade,
mas a gente conseguiu mantê-lo, né, demonstrando que a Eletrobras continua sendo uma empresa de PIB, tá, uma empresa grande, né, estratégica, mas que, com a capitalização, essas perspectivas se ampliam, melhoram, né, e, com isso, a gente conseguiu manter o pacote Investment Grade, tá, nessa nova operação. Houve uma sobredemanda de 4 vezes. Tá? Além disso, o efeito do withholding tax gerou uma economia de 4 milhões de dólares ao ano, tá? Então, em torno de 200 milhões de reais ao longo de 10 anos. Tá? E o papel hoje, ele se negocia próximo ao soberano, que demonstra que a empresa, o case, né, ele está sendo bem implementado na administração. Quando a gente emitiu, a gente estava em torno de 60, 70 bips acima do soberano, hoje em torno de 10 a 15 bips. Tá? Por fim, o resultado disso tudo, tá? Então, na prática, são dados públicos, a gente apenas fez, né, uma conjugação aqui, mas, na prática, a gente tinha um caixa em 2023 de 19 bilhões, passamos para 36 bilhões em dezembro de 24. Tá? Na prática, a gente cresceu quase o dobro de caixa e alongamos a dívida. Então, na prática, a dívida saiu de 47 meses de prazo médio para 58. Tá? Então, foi basicamente um ano de acréscimo, um ano à frente. Tá? Então, é quase como se fossem 2 anos. Na verdade, eu andei um ano e acresci mais um ano no meu prazo médio. O custo caiu de CDI mais 1,51 para CDI mais 0,1. E o caixa que a empresa hoje tem, ela permite a empresa pague 4,5 anos de amortização. Tá? E, por fim, aqui o nosso fechamento, acho que, basicamente, né, dentro dos pilares, né, da empresa, aqui, na expansão sustentável, estabilidade financeira e maior atratividade, todo o nosso processo de gestão de funding, né, que se refere a várias operações, contribuíram para melhorar a estrutura de capital, redução do custo da dívida, enfim, uma melhor capacidade de planejamento, né, com esse caixa robusto que a Eletrobras constituiu, tá? Uma maior tranquilidade na nossa gestão de médio e longo prazo. Tá? A gente começou, inclusive, esse processo de diversificação de fontes de novos credores, né, que gera muito valor para a empresa. Tá? E, por fim, isso, inclusive, está, de alguma forma, retratado na melhoria do nosso rating, né, sobretudo em escala global. Né, a gente teve um notch melhorado pela Moody's no ano passado, nesse ano, desculpa, e uma mudança de perspectiva para a estabilidade na Fitch. Tá? Então, seria isso. Fico à disposição. Bom. Começar como de costume. Parabéns pela apresentação, belíssima. Na verdade, aqui não uma transação, mas várias transações, várias coisas que aconteceram aqui. Então, eu queria começar puxando o fio por uma coisa que eu acho que vocês nunca tinham feito antes, que é contar com instituições de fomento e multilaterais internacionais, que foi a operação que vocês fizeram com a SAT. O que especificamente, a operação com a SAT, o que tinha por trás? Porque, normalmente, os órgãos de fomento, eles têm algo que eles veem como interessante para o país de onde eles se originam, no caso da SAT Itália. Né? Então, isso estava ligado com CAPEX, com o equipamento, com coisas que vocês usam na operação. O que estava por trás da operação com a SAT? Boa pergunta. Na realidade, a operação da SAT, a SAT, assim, algumas ICAs não fazem mais, assim, a maior parte das ICAs elas não trabalham mais como a SAT ainda trabalha. Na prática, a SAT ela usa o que eles chamam de push strategy, né, onde na prática você não faz uma operação com a ICA vinculando efetivamente a compras de equipamentos que estejam sendo feitas naquele momento. Na verdade, você assume um compromisso de cotar, né, fornecedores italianos, tá, em seus processos, eventualmente, de compras de equipamentos. Tá? E, se você tiver, efetivamente, compras realizadas, tá, ao longo da vida do contrato, tá, isso gera, inclusive, uma economia. Então, a taxa do contrato começa a cair um pouco, tá, à medida que você atinge determinado volume de compras com fornecedores italianos. Então, na prática, ele te dá o crédito, né, com um compromisso de que você vai considerá-los, que você vai cotar, né, com fornecedores italianos. Tá? E, se efetivamente você vier a concretizar compras em determinado volume, a taxa do contrato ela começa a ter também um incentivo. Tá? Então, na verdade, esse um pouco, né, a visão e a forma deles, né, de trabalhar,
né, e que, enfim, que é exatamente o que está por trás. Tá? Então, a expectativa de CAPEX da Eletrobras, se tiver alguma coisa italiana, eles podem, né, conseguir ter esse benefício, vamos dizer assim, né, de fomentar, né, os fornecedores deles através desse formato. Ok, muito bacana, parabéns, legal. Segunda, e aí eu passo a bola para o resto dos participantes, diferentes operações, diferentes decisões em como precificar, dimensionar o que será usado em cada bolsão. Então, óbvio, é sempre o que o mercado aceitar numa equação de tamanho, preço e prazo. E como é que, no final, e ficou claro, você mostrou até ali curva de amortização e como foi essa interação com os diferentes, porque aqui é vários vasos comunicantes, né? Então, tem o bond, por exemplo, e aí tem toda a política de hedge cambial, o que vocês levaram em consideração, porque pode parecer que está barato aqui, mas o hedge, a gente sabe que hedge cambial no Brasil, às vezes, faz operação que parece barata, sai cara. Então, fala um pouquinho dessa dinâmica de decisão, movimento e governança interna tomando essas decisões com os assessores, o tempo que levou, a complexidade disso tudo, porque quando a gente olha um mosaico como esse, parece que é fácil, né? Em uma semana chegou, o que o banco está tomando, o que o mercado de capitais está tomando hoje em bonds, como é que está o mercado de capitais local para debêntures, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, fala um pouquinho mais dessa dinâmica para botar isso tudo de pé. Na realidade, assim, como eu falei no começo, na verdade, eu acho assim, e por isso que eu quis começar pelas debêntures, né? Eu acho assim que o estabelecimento de um padrão, né, nos nossos contratos de debêntures, né, que demorou, diria, uns 3 meses de comparação com o mercado, de ver o que a gente tinha, conversar com o escritório de advocacia, com bancos, para meio que testar o que a gente poderia colocar, dado o nosso momento, tá, e as nossas perspectivas, foi essencial para a gente poder conseguir fazer todo o resto, né, que é muita coisa, foram muitas operações realmente. Né, e não foram só as operações, foram as próprias AGDs no começo do ano, né, muito rápido. Né. Então, assim, quando a gente conseguiu alterar o padrão das nossas debêntures, a gente conseguiu, de alguma forma, ter muita agilidade para poder, de alguma forma, replicar isso para as 4131, obviamente que com alguns ajustes, né. Com a própria SAT, a gente sabe que as ICAs têm as suas particularidades, não é só pegar um contrato de mercado, né, e replicar, mas você parte de um padrão já estabelecido. Né. Além disso, a gente conseguiu, assim, essas operações elas foram em várias empresas do grupo, né, então elas não foram só na holding. Então, no nosso próprio padrão, o que a gente começou a fazer? A gente começou a colocar garantias fidejussórias da holding em todas as empresas. Então, na prática, isso não altera o nosso balanço, né, consolidado, né, mas a gente conseguiu fazer com que todas as empresas tivessem um contrato igual da holding. Entendeu? Então, na realidade, hoje, para qualquer empresa é indiferente o risco e aonde a gente emite, enfim, é efetivamente tudo igual. Então, quando a gente estabeleceu esse padrão, aí ficou mais fácil. Então, a gente começou a ver o seguinte, poxa, a gente resolveu começar com as debêntures porque a gente estava num momento muito bom, os spreads começaram a cair muito, né, sobre a NTN, né, as taxas em CDI estavam, naquele momento, em mínimas históricas. Então, a gente falou, cara, a gente está começando a fazer as AGDs, né, a gente está vendo um momento propício para, logo na sequência, a gente começar pelas debêntures. Então, começamos. Né, e, na sequência, a gente viu o seguinte, cara, como a gente tem um lastro muito grande, né, de outorgas, que, querendo ou não, vai vencer, né, a gente precisa fazer alguma coisa para aproveitá-lo. Né, e como a gente já havia acessado, de alguma forma, o mercado de debêntures, né, num volumes muito grandes, a gente falou, talvez seja a hora de a gente voltar ao mercado internacional, né, porque é um mercado com bolso muito profundo. E, querendo ou não, seria importante porque a gente representaria o nosso case agora como uma empresa privatizada. Né. Então, a gente terminou as debêntures, né, aproveitamos, fizemos um bridge, que inclusive tinha um incentivo para uma saída rápida, tá? Eu não falei aqui, mas na verdade o bridge ele tinha alguns step-ups, então para você sair rápido era muito barato. Tá? Então a gente conseguiu construir essa estrutura e a partir disso foi o racional para a gente sair com bonde. Né? Aproveitando exatamente uma janela boa. Tá? E aí, enfim, a ICA, obviamente, é um trabalho de mais longo prazo, então, na verdade, a ICA ela foi um trabalho que começou, sei lá, tipo, acho que demorou 1 ano, tá? Então ela foi sendo executada em paralelo,
tá? E as 4131 também elas foram meio que sendo executadas concomitantemente aos bonds, tá? Então a nossa opção foi, na verdade, por começar com as debêntures e depois ir diversificando, né, obviamente, os bolsos, obviamente que observando as maiores oportunidades, né? A 4131, querendo ou não, até esse momento ainda está razoavelmente bom, né? O cupom cambial começou a ficar muito alto, né? Então, quando o cupom cambial aumenta, o swap da 4131 para CDI fica muito bom, né? Então, a gente, com os contratos já padronizados, a gente conseguiu fazer também as 4131. Então, foi uma questão de observar, né, os momentos de mercado com o fato que a gente já tinha os contratos prontos para executar. Tá? Obrigado, parabéns. Elvira, você vai mudar de assunto ou é sobre isso? Não. Se for sobre isso, eu quero que você faça. Não. Você vai mudar de assunto? Vou. Então, manda ver. Vai. Bom, Fernando, primeiro queria dar os parabéns e estar feliz de ver o seu trabalho. O Fernando foi a pessoa que eu puxei lá, ele falou 7 anos que ele está nessa área, né? Quando eu fui para a Eletrobras, o Fernando foi um dos talentos que eu encontrei na área. Ele estava numa área de controladoria, não estava nem nessa área de captação, e foi um dos movimentos que, como estatal, a gente não pode trazer ninguém de fora, né? Mas eu tive um celeiro de gente muito boa na época que eu estava lá, o Fernando foi um, e fico feliz de ver aí o sucesso. O Fernando, parabéns. Acho que é interessante que você falou dessa padronização dos contratos, das debêntures, porque uma coisa importante, né? Antes da privatização, o risco nas empresas controladas ele era diferente. Porque, por exemplo, você tinha a Eletronorte, a maior usina da Eletronorte é Tucuruí, que acho que a terceira maior usina brasileira. E a concessão de Tucuruí venceu ano passado, né, se não me engano. E então você não conseguia fazer operações longas na Eletronorte porque o principal contrato, 70% da receita dela ia vencer em 3 anos, você não tinha garantia, né? Então, os contratos eram muito diferentes entre si, né, as condições dessas debêntures. E a privatização trouxe essa equalização, porque foram renovados 22 contratos de concessão de energia elétrica por 30 anos, né, a partir de junho de 22, e esses 2 anos que era o lastro, foi muito interessante você conseguir. Isso foi importante, porque a capitalização com essa renovação permitiu, inclusive, exatamente, esse lastro para a gente fazer. Né? Exatamente. Então, achei muito interessante essa estratégia de vocês terem tido essa iniciativa de fazer as AGDs, que realmente é muito difícil, porque Furnas tinha debêntures, só não tinha Chesf, né? Furnas tinha debêntures, Chesf não tinha, Eletrosul tinha debêntures e Eletronorte tinha debêntures, e em condições muito diferentes, porque as condições das concessões eram diferentes. A Eletrosul não tinha geração, só tinha transmissão, basicamente. Então, muito boa essa estrutura de vocês terem essa estratégia de terem resolvido padronizar o que não teria sido possível antes, né? Não. Esse passo das AGDs para finalmente fazer essa que era uma coisa que a gente falava muito lá no passado, né? Que o sonho era ter tudo padronizado e ter todas as estruturas iguais, né? Então, eu queria realmente dar os parabéns, não tenho nenhuma pergunta específica, é mais dar os parabéns, registrar a minha satisfação de ver a continuidade do trabalho. Bom, primeiramente, parabéns aí por todo o trabalho que tem sido feito. Acho que é notória a diferença da estratégia financeira do grupo, com todas as transações, a equalização da dívida, o aumento do perfil, a diversificação de bolsos. Né? Eu não vou votar, porque estou, obviamente, conflitado, mas acho que eu posso fazer perguntas. Um dilema, a gente consistentemente analisa o mercado de bonds, né? Inclusive a gente faz roadshows consistentemente, porque o nome seja conhecido e tudo mais. E a gente sempre teve o dilema de custo, né? Porque, efetivamente, pelo menos a nossa política, a gente não pode assumir risco cambial na nossa dívida financeira. Toda vez que a gente faz cotações e compara com o mercado local, a gente ainda tem um espaço relevante no mercado local, então nunca foi competitivo fazer uma emissão de bonds, especialmente, vamos colocar o withholding tax de lado, porque com essa estrutura não tem mais, mas realmente o swap para DI
tipicamente fica bastante caro, né? Então, eu queria duas perguntas. Como é que vocês analisaram essa questão e decidiram que era mais benéfico ir para o mercado internacional, provavelmente pagando mais versus o mercado local? E você também não tocou no ponto de gestão de risco, ou seja, vocês têm um ativo em dólar que comporta ter esse passivo em dólar, ou vocês fizeram um hedge? Que estrutura de hedge vocês utilizam? Tá. Bom, vamos lá, começando pela última. Na realidade, a gente não tem hoje nenhuma, na realidade, apetite a tomar o risco em dólar. Tá? Então, na prática, toda vez que a gente faz uma operação de moeda estrangeira, enfim, a gente swapa. Tá? Já era assim no passado, a gente já tinha feito nos bonds de 2020, e fizemos nesse também. Tá? E aí vem exatamente o ponto que você colocou. Né? Bom, se você olhar a taxa, né, a taxa all-in, né, de um bond, ou mesmo de uma ICA, tá? Você não vai fazer. Você vai olhar e fazer, bom, vou fazer uma debênture, até porque agora eu estou com as debêntures, né, incentivadas com NTN menos, né, e as institucionais, né, a partir do ano de 24, começaram a ter taxas super competitivas. A questão é que, no nosso caso, tá, a gente acaba vendo muito o seguinte, a Eletrobras é, como a gente fala um pouco lá, a empresa de PIB, talvez. Né? Então, assim, ela é muito grande. Né? Então, assim, o mercado, é importante a gente ter os nossos pés fincados em outros mercados, mercado internacional, né? E agora ICAs, multilaterais, etc. Por quê? Porque, assim, se a gente fosse na prática, né, fazer todo o nosso financiamento, esse aqui que a gente fez, no mercado local, provavelmente a gente iria pagar, inclusive, um preço maior no próprio mercado local. Né? Então, para a gente, acaba que é importante ter um papel lá. Né? Você vai pagar um prêmio? Vai, mas você vai ter o papel lá, os investidores eles vão te conhecer, tá? E na prática, no momento, e até eventualmente em algum momento em que essa roda mude, né? E eventualmente o mercado internacional fique mais barato, é muito mais fácil do que você chegar lá numa primeira vez, ninguém te conhece e fazer. Então, na realidade, assim, é 750 milhões de dólares. A gente tem 70 bilhões de reais de dívida. Entendeu? Então, assim, 750 milhões, você vai lá, paga 50 bips a mais e o papel está lá. Entendeu? E da mesma forma, a ICA, enfim, é a mesma lógica. Tá? Bom, obrigado, Fernando. Palmas aqui para a apresentação também, belíssima. Obrigado. E eu queria chamar aqui para falar algumas palavras para a gente, o Amarrido, que é representante da KPMG, mais uma vez dando suporte aqui ao prêmio e ao IBEF. Obrigada, muito obrigada. Opa, bom dia, pessoal. Eu fico aqui, não sei nem exatamente o que eu poderia falar aqui para contribuir nessa discussão de tão alto nível, né? E talvez assim, o que eu pensei, então eu vou compartilhar o seguinte. A gente tem passado aqui, o mercado financeiro, né, tem passado por momentos muito difíceis nesses últimos anos, né? A gente tem enfrentado crise após crise, e isso tem sido um grande freio, né, para o desenvolvimento tanto da atividade econômica, né, nos projetos, desenvolvimento de projetos, e também o desenvolvimento de soluções financeiras, né, que o mercado financeiro vai desenvolvendo, tanto localmente como internacionalmente. Mas, quando a gente vê esse tipo de evento aqui que o IBF, né, organiza todos esses anos, né, e a gente consegue ver aqui um volume enorme de projetos, né? Para a gente chegar a esse ponto que a gente está aqui agora, né? Vários projetos foram analisados lá. Muito difícil, assim, dá dor no coração de separar alguns projetos que não vêm para a final, porque são muitos projetos muito bacanas. E é muito impressionante ver essa sofisticação, a evolução da Eletrobras. Olha só o que aconteceu com a Eletrobras, o turnaround, a transformação que passou, né? Eu acho que assim, né, a gente aqui do mundo financeiro acaba tendo o privilégio de poder enxergar em mais detalhes o que está acontecendo, mas tem até um marketing aqui que a gente, né, que o mercado, não sei se todo mundo sabe, né, o mercado todo sabe de tudo que está acontecendo aqui, seja aqui no Brasil ou lá fora. Então eu fico muito orgulhoso, acho que essa é uma palavra aqui que eu sinto sim, orgulhoso de ver esse tipo de evolução. A nossa jornada, né, a jornada das empresas brasileiras, está sendo uma jornada muito rica. Eu fico imaginando só quando o mercado destravar,
e, né, tivermos mais projetos e mais demanda de financiamentos, mais soluções criativas, eu acho que, assim, quando a gente vai ter um boom, né, vai ter uma demanda enorme para os profissionais do mercado de finanças aqui, que estão, né, tão evoluindo super bem, os bancos de investimento também fazendo um trabalho incrível também, os bancos comerciais, todo o sistema financeiro, né, os bancos BNDES, nossa, realmente é uma inteligência que a gente está acumulando e desenvolvendo muito, muito legal. Eu aqui como KPMG fico também muito orgulhoso de poder ter uma KPMG, né, uma Big Four, uma empresa de auditoria participando em várias pontas aqui, seja na auditoria, seja no tax, ou seja no advisory, participando, né, dessas jornadas e apoiando as empresas a conseguirem implementar essas operações. Então, assim, realmente é um motivo de orgulho ver isso tudo acontecer e fico muito, assim, esperançoso, né? Daqui a alguns anos, né, a operação ali da CCR da SPE lá, Rio, né? Cara, aquilo ali, quando os prédios cair para IPCI mais 5, que loucura que vai ser isso, né? Não só, e assim, só um comentário, posso complementar um comentário que eu fiquei pensando depois da resposta de vocês? Aquilo não é só um ganho que vai acontecer e acruar para o equity do negócio, né? Aquilo é um buffer também para absorver aqueles riscos, né? O risco de obra, de custo, de tudo, né? Então, realmente um negócio incrível. Mas eu não, assim, só para não ficar só falando desse projeto, o liability management sensacional, né? Sensacional, né? Ver a conversão, né, de uma empresa estatal para uma empresa privada, né, e tudo que abre, né, que esse processo, né, de privatização e transição, o que abre e o valor, né, o Securato perguntou de inovação, de valor, é uma criação de valor gigantesca numa empresa como a Eletrobras. Pô, isso foi um case, né, grande pra caramba, mas assim, acho que mostra o caminho, né, de como que o setor privado, vou fechar meu comentário aqui, né, como que o setor privado pode trabalhar aqui e ajudar no desenvolvimento geral, né, da sociedade, né, da economia, sem que a gente precise ter dinheiro, né, de impostos, né, ou dinheiro de orçamento do governo para fazer tudo isso acontecer, né? O governo precisa, agora sim um comentário meio político, né? O governo precisa viabilizar, né? Fomentar, não necessariamente né, dar o dinheiro a fundo perdido, mas assim, viabilizar. A gente tem, né, dinheiro entrando aqui, né, nos financiamentos, mas até num custo mais caro, para exatamente incentivar que o setor privado entre. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, né, tudo isso acontecendo e assim, fico impressionado que tudo isso está acontecendo num ambiente ainda meio retraído. Tudo isso está acontecendo num ambiente... Imagina na hora que a gente tiver condições melhores. Então, é um grande prazer poder estar participando disso tudo, sendo a KPMG é um grande apoiador do IBF aqui. Espero que a gente possa continuar apoiando aqui por muito tempo e participando, né, dessa jornada do mundo financeiro aqui no Brasil, seja participando, apoiando e vendo isso tudo acontecer com muito entusiasmo. Mas é isso que eu tinha falado. E muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso anfiteatro, aqui no nosso escritório aqui. É um escritório que talvez nem todo mundo conheça, é relativamente novo, né? Tem 2 anos que a gente se mudou para cá. Umas instalações que ficaram bem bacanas aqui, com bastante. Isso é só metade do anfiteatro, né? Quando tem evento grande, quando a gente tiver um evento grande, a gente abre aqui e cabe bastante gente. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Alan. PMG, mas apoio todo ano do Alan pessoalmente. Então, queria agradecer aqui, em nome do PMG pelo contínuo apoio. Esse apoio para o próximo ano. Todo ano o IBEF do apoio. Bom, essas transações aqui, todas as operações realmente mostram que o capital humano, olhando os números e
ações, a gente precisa ter que viabilize mais disso acontecer, de operações heróicas que acontecem aqui, não isoladas, mas isso aí dá. E dando prosseguimento